Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Eu Me Cuido e Você, Nova Geração. E temos muitas novidades no programa de hoje, com uma convidada muito especial, a doutora Roberta Stocco Ottoboni, ginecologista. Aí vocês estão me perguntando, né? Mas o que ela está fazendo aqui? O programa não é sobre atividade física, ganho de massa? Pois é. Vocês vão se surpreender como o nosso corpo precisa estar totalmente alinhado para você alcançar os seus objetivos. Então dá tempo ainda. Chame aí para assistir junto com vocês. Chame sua filha, vovó, chama sua neta, porque assim, tem muitos assuntos importantes, inclusive os papais, para orientar as filhotas por aí. Chamem e sentem que o papo hoje é para lá de produtivo. Tem muitas curiosidades que vocês vão saber a partir de agora com a doutora. E começou tudo como? A partir da Tainá, que a partir dos 11 anos de idade começou com o uso das pílulas anticoncepcionais. E quem vai falar um pouquinho sobre isso, como tudo começou, é ela mesma. Seja bem-vinda, Tainá. Conta um pouquinho para todos por que você começou a usar anticoncepcional com 11 anos. Então, eu comecei o uso do anticoncepcional bem cedo, porque eu tive espinha também muito cedo. Eu comecei a ter espinha, acho que com 9 anos eu já tinha muita espinha. E aí aquilo começou a me incomodar muito. E aí, quando eu tive a primeira menstruação, era uma cólica assim, de ficar na cama com bolsa quente na barriga, com um monte de remédio que no final das contas não adiantavam nada. Aí não sabia mais o que fazer e aí fui ao ginecologista, 11, 12 anos de idade. Que aí foi quando ele me receitou o anticoncepcional e aí foi isso. Aí eu comecei desde aquela época e aí nunca mais parei. E na realidade foi receitado o anticoncepcional porque foi detectado o ovário policístico. Seja bem-vinda, doutora Roberta. Agora quem vai falar com propriedade no assunto é você. Oi, boa tarde. Obrigada pelo convite. A Lei Tainá, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre o que é a síndrome dos ovários micropolicísticos, né? Então, é um distúrbio endócrino muito comum em mulheres que estão na fase reprodutiva. Cerca de 15% das mulheres acabam apresentando alguma característica que está relacionada à doença, tá? A gente tem que lembrar que, assim, para a gente... Então, o que caracteriza esse problema? Essa síndrome ela é caracterizada por alterações da menstruação, né? Geralmente, a paciente fica em amenorreia. O que é isso? Ela fica sem menstruar por vários períodos, associado a uma anovulação, né? Então, se ela não menstrua, se ela não faz o ciclo certinho, ela não ovula. Também tem a presença de hormônios masculinos em uma quantidade aumentada no nosso organismo, que é chamada de hiperandrogenismo, e os ovários micropolicísticos a ultrassom, que para a gente detectar os ovários micropolicísticos a ultrassom, então a gente vai visualizar aqueles microcistos todos no ovário, ou até pelo tamanho desse ovário também. Quando é de um volume aumentado, a gente também já dá esse nome para esses ovários. Para a gente diagnosticar a síndrome mesmo, então a gente teria que ter 2 desses critérios, né? E não apenas o achado ultrassonográfico sem as outras alterações, né? No caso da Tainá, ela, né, tinha muita cólica, tinha bastante acne, questão de pelos também, então ela tinha a clínica da síndrome associada ao padrão ultrassonográfico, né? Se a gente for pensar, né, numa paciente adolescente que acabou de ter a primeira menstruação, a menarca, se ela tiver apenas a irregularidade do ciclo e ela tiver esses ovários a ultrassom, a gente não trataria inicialmente. Por quê? Porque no começo da menstruação, após a primeira menstruação, nos primeiros 2 anos, é normal ter uma alteração menstrual. Então, é comum não vir todo mês, ficar intervalos maiores sem vir, aí chegar um mês vir 2 vezes a menstruação, porque o eixo hormonal dessa menina, né, dessa jovem, ainda está imaturo, então não é totalmente
reguladinho, né? Mas no caso da Tainá, ela tinha, além da irregularidade da menstruação, ela tinha a acne que incomodava, os pelos e a cólica. Então, nessa época, o anticoncepcional foi bem indicado para ela, porque com certeza melhorou a qualidade de vida dela também, né? E assim, hoje se fala muito em anticoncepcional. Falam-se muito das causas, né, dos efeitos. Ele é bom em muitas coisas, mas dizem que também é prejudicial para outras, eu acredito como vários outros métodos. Agora, nesse caso do ovário policístico, depois de passar todo esse tempo, já existe um outro tipo de tratamento ou continua sendo esse, com as pílulas anticoncepcionais? Então, aí a gente tem que ver qual é o problema assim, da paciente no momento, né? Se for uma paciente que ela tem no ultrassom os ovários micropolicísticos, mas ela menstrua até que regularmente, ela não tem muita cólica, né? Então, não teria tanta necessidade de usar o anticoncepcional, porque a gente tem outras maneiras de tratar a parte de acne, né? Dessa outra parte mais incômoda, assim. Agora, se é uma pessoa que fica muitos meses sem menstruar, aí o ideal é usar o anticoncepcional mesmo. Por quê? Porque se a gente fica vários meses sem menstruar, a gente vai ter uma exposição do nosso endométrio, que é a camadinha que reveste o útero internamente, uma exposição prolongada do estrogênio sem a contraposição da progesterona, porque ela não vai ovular, ela não vai menstruar. Então, essa exposição prolongada, a longo prazo, pode favorecer a câncer de endométrio lá na frente, né? Então, a gente pensa assim, tem os malefícios do anticoncepcional, mas ele também tem os benefícios. E em relação à pele, esse tipo de coisa, a gente usa anticoncepcionais que têm hormônios com ação anti-androgênica. Então, diminui a presença daqueles hormônios masculinos e, com isso, melhora a pele, cabelo, acne, presença de pelos, esse tipo de alteração. Agora foi feito já um novo exame, né, para ver como está o ovário dela, porque o foco está agora no emagrecimento, na perda de gordura e no ganho de massa muscular. E as pílulas anticoncepcionais, elas realmente influenciam, prejudicam a perda de gordura e o ganho de massa? O que acontece é que, às vezes, tem anticoncepcionais que têm uma relação maior com retenção de líquido. Então, a paciente se sente mais inchada e tem aquela sensação que engordou usando o anticoncepcional. Mas não tem relação ao aumento de apetite, esse tipo de coisa. Mas e o ganho? Os hormônios, tudo que que tem ingerido já, que nem ela está com 20 anos, começou com o anticoncepcional aos 12, 8 anos ingerindo esses hormônios. Ele prejudica alguma alteração no próprio organismo dela para o ganho de massa muscular, então? Para o ganho de massa pode alterar um pouco, mas a gente tem que pensar assim, que para ela estar bem também para praticar uma atividade física, né, estar disposta, às vezes ela ficar menstruando e tendo muita cólica, muito fluxo, vai acabar atrapalhando ela de uma outra forma. E existem hoje vários outros tipos de métodos, né? Não só se tratando do ovário policístico. Teria o DIU e tem o CIO, que na realidade o CIO também trabalha com hormônio, é isso? Sim, então hoje em dia a gente tem alguns métodos que são chamados também de, além dos anticoncepcionais orais, métodos de longa duração, métodos anticoncepcionais reversíveis de longa duração, né? Que são eles o DIU, que a gente tem o DIU de cobre, que é o mais conhecido, agora a gente tem também o DIU de prata e cobre, e o Mirena, que é o dispositivo liberador de levonorgestrel, que é uma progesterona. Então, no caso da Tainá, né, quando a gente foi conversar, ela usava o anticoncepcional por muito tempo, né? Então, a gente não sabe qual que é a real situação dela sem anticoncepcional. Porque o que acontece? Quando então, ela está tomando a pílula, ela estava bem, assim, sem ter cólica, com fluxo reguladinho, porque ela estava usando a pílula. Se a gente tira e já coloca o DIU de imediato, antes, né, quando ela começou, ela menstruou lá atrás inicialmente, ela tinha muita cólica,
Então, se ela continuar tendo muita cólica, o DIU de cobre não vai ser um método bem indicado para ela, porque essas cólicas podem até se agravar, né? E aí a gente poderia pensar, então, no outro tipo de DIU, que seria o Mirena. Por isso que o ideal foi ela suspender um pouquinho, né, para a gente poder dosar os hormônios dela agora mais para frente, porque ela estava em uso de anticoncepcional, então não adiantaria também a gente fazer essa dosagem. Ver como que está a questão dos hormônios, dos androgênios no organismo dela, que são aqueles hormônios que se elevam em quem tem a síndrome do ovário policístico, para avaliar qual que vai ser a melhor indicação para ela. Mas a gente teria, então, o DIU de cobre, que é sem nenhum hormônio, né? O Mirena, que é o dispositivo intrauterino também, que vai liberar pequenas doses de hormônio, que ele tem uma duração de 5 anos, e que para pacientes que têm muita cólica ou pacientes que têm endometriose, ele é uma boa indicação, porque ele tem uma tendência a deixar essa paciente sem menstruar. Então, é uma boa opção em determinados casos. E a gente também tem o implante, que é o Implanon, que é um implante que a gente coloca aqui no antebraço e que ele tem uma duração de 3 anos e também é só com progesterona. Então, se a gente for pensar no que as pacientes hoje mais se preocupam, o risco de trombose, essas coisas, eles não têm relação com isso, nem o Mirena, nem o Implanon. E o DIU de cobre também não, porque ele não tem nada de hormônio. Então, mesmo o implante que está sendo muito utilizado agora, ele também não tem... O implante é o Implanon, que é um implante reconhecido, não aquele implante que é o chip da beleza. Né? Esse não é reconhecido, regulamentado, assim. Porque, na realidade, vão se passando, vão se mudando também as preocupações. Começa-se lá com o ovário policístico, depois já começa também para você não chegar a ficar grávida. A pessoa hoje já escolhe o momento certo depois de ter uma carreira. Cada um já faz todo um planejamento agora. Só que também as pessoas às vezes se esquecem que, no caso, vamos supor, o DIU ou um outro método como a pílula, ele também não é uma barreira contra doenças sexualmente transmissíveis. Então, teria que estar usando também a camisinha. Sim, os métodos contraceptivos, eles vão impedir apenas de ficar grávida, né? Não vai impedir a transmissão de doença sexualmente transmissível. Então, eles são usados apenas para evitar a gravidez. Mas o ideal é associar as duas coisas, né? Porque nenhum método, na verdade, é 100% eficaz também. Então, um pode complementar o outro. E você hoje diria que a parte do anticoncepcional, ele está tendo mais vantagens ou mais desvantagens? O que seria? Qual seria o método hoje mais indicado, com menos efeito colateral? Então, aí depende muito de pessoa para pessoa. É individual. Sim, tem gente que é bem assim, regradinha, não esquece de tomar os comprimidos, né? Então, para essas pacientes, e se sentem bem, não tem enjoo, nada disso, elas se sentem bem tomando a pílula anticoncepcional oral e se adaptam bem. Agora, para pacientes mais jovens, pacientes que esquecem, né? Então, a gente acaba recomendando métodos de longa duração, principalmente para adolescentes, porque às vezes elas se atrapalham um pouquinho, né? Então, assim, o DIU ou o implante, a gente, né, coloca e ele está lá agindo, né? Assim, não depende do uso da pessoa. E também tem a parte, tem o anel vaginal, né? O implante nós já falamos. Tem as injeções também, que a injeção antigamente era só mensal, agora já tem uma injeção trimestral, é isso? A gente tem o anel vaginal, né? Que o anel vaginal, então, ele vai ter a composição de hormônio de estrogênio e progesterona. Então, a composição dele é como se fosse parecida com o anticoncepcional oral combinado, que a gente fala, quando tem a presença dos dois hormônios. Só que esse anel, então, como que ele é usado? A paciente introduz dentro da vagina, ela mesma introduz, é de fácil colocação, e a gente falando parece estranho, mas a maioria das pacientes se adaptam super bem com ele e é difícil alguém querer trocar depois. Então, a paciente vai ficar 21 dias com esse anel, depois ela vai tirar, vai fazer uma pausa de 7 dias e introduzir um novo depois de 7 dias. Então, é como se ela tomasse um anticoncepcional de 21 dias, uma cartela de 21 dias e parasse 7 dias.
Então, tem a vantagem de não ter que lembrar de tomar todos os dias também. E as injeções, a gente tem injeção que são combinadas, de estrogênio e progesterona também, e injeção que são só de progesterona, que geralmente são as que a gente vê mais trimestrais, né? Então, são indicadas para pessoas que estão amamentando ou pessoas que têm alguma contraindicação ao uso de estrogênio. Perfeito. Então, no caso da Tainá agora, o próximo passo serão os exames para medir os hormônios. Isso, a gente pediu um ultrassom, né, para ela, para avaliar como estão os ovários dela, para ver direitinho o tamanho do útero, se está tudo ok com o útero dela. E a gente vai dosar também, agora que ela ficou um período sem o anticoncepcional, a parte hormonal. Para a gente avaliar o próximo passo, né, como ela está bem até o momento, sem ter mais cólica, está menstruando todo mês direitinho. Então, o DIU para ela agora pode ser uma opção. E no caso, terminando, ela vai fazer toda essa parte, né? E aí ela coloca o DIU. Vamos supor, existe a possibilidade desse ovário policístico, ele ter uma piora novamente ou não? Existe. Existe, porque ela pode, o padrão hormonal dela que vai estar, então não vai ter interferência de hormônio da parte do DIU, então os hormônios dela vão estar lá, o natural dela, né? Então existe a possibilidade de voltar, mas é igual eu te expliquei, se for só os cistinhos no ultrassom, não tem problema nenhum. O que a gente não quer é deixar ela muito tempo sem menstruar, ou que a acne volte, né, de uma maneira muito exagerada, né? Se ela continuar menstruando regularmente, mesmo que ela tenha ovário micropolicístico no ultrassom, não tem problema, porque a gente pode tratar de outras formas essa parte de pelos e acne. Perfeito. Então, no ganho da massa muscular, agora também já existe essa parte, como você explicou, para deixar bem claro, se a pessoa precisa realmente tomar a pílula, existe agora com um hormônio só, é isso? Existe, mas o que vai ter mais benefício para quem tem a síndrome mesmo, todas as características, é o combinado, com estrogênio e progesterona. E a pessoa que não tem ovário policístico, ela só vai tomar as pílulas anticoncepcionais como contraceptivo. Aí ela pode estar usando só a que contém um hormônio? Sim, pode estar usando, né? O que a gente vai ter mais... o problema maior é que assim, o estrogênio ele faz o controle melhor do ciclo e é ele que vai ter mais benefício em pele, esse tipo de coisa. Então, às vezes a gente passa um anticoncepcional só com progesterona, um dos efeitos assim que a paciente apresenta é escape, que é aquele sangramento fora do período esperado, né? Isso não tem problema nenhum, não atrapalha a eficácia do contraceptivo. Mas, às vezes, a paciente não adere tão bem ao método porque não quer ficar sangrando inesperadamente, faz todas né? as pontinhas, vai para a praia, chega lá e fala assim, não estou menstruada nesse período. Pronto, papo. Exatamente. É um risco que pode acontecer. E quanto ao DIU, que é o próximo passo que nós vamos com a Tainá. Como o útero dela ainda é pequeno, ela não gerou nenhuma vida, não ficou grávida, existe diferença de tamanho ou não? Existe. Hoje a gente tem o mini DIU, que é indicado para mulheres que nunca engravidaram. Antigamente era indicado colocar DIU só em pessoas que já tinham tido um filho. Hoje em dia já mudou todo esse conceito, é um método super indicado para adolescentes, porque, como eu expliquei, não depende da adesão, né, da paciente para a eficácia. E existe o mini DIU, então é um DIU menorzinho que vai se acomodar melhor nesse útero dela, que ainda é menorzinho, né? Agora vamos falar com a pessoa, né, que está ali só escutando a gente. Você já passou pela consulta, já fez o ultrassom, já está há 2 meses sem tomar as pílulas. E na sua cabeça, você já está preparada para a colocação do DIU? Você tem alguma dúvida? O que está passando aí? Não, então, o que eu até conversei com a doutora já quando foi abordada essa possibilidade de colocar o DIU, é o receio que eu tenho do ovário mesmo, de dar uma piorada, de voltar, enfim. Da acne, que eu também tenho muito medo de voltar igual era antes. Na realidade, a acne dela foi uma acne assim, bem traumática, Foi. né? Foram 2 anos com o Acutan? Não,
Roacutan foram uns 6 meses de Roacutan. Até hoje a pele, né, a mão, você vê que tem vestígios ainda, ficou ressecada. Então acho que Mas a acne, que eu comecei com 9 anos, a acne, e eu já tinha passado ácido, feito de todas as maneiras possíveis, antes de chegar no Roacutan de fato. E aí a dermatologista falou que não tinha mais o que fazer, porque eu já tinha testado de tudo há muitos anos, aí entrou com o Roacutan. E aí eu tenho medo mesmo de voltar com a acne. E aí... existe esse risco, né, de voltar à acne, mas se o problema maior for só a acne, a gente pode tentar tratar de outras maneiras, por exemplo, com a espironolactona, que é um diurético, na verdade, só que ele tem um efeito anti-androgênico também. Então, ele costuma ter um bom efeito, né, em relação à pele, esse tipo de coisa. Mas, assim, são todas coisas que a gente vai ter que ir experimentando, né? Tem um método que pode ser bom para você e não pode ser bom para mim, e vice-versa. Por isso que a gente tem hoje tantas opções no mercado para agradar a todos, né? Agora, uma coisa que eu fico pensando, doutora, é assim, no caso específico de quem tem um ovário policístico, foi tudo explicado que realmente necessita desse tipo de tratamento. Agora, tocando no assunto da acne, tem adolescentes que só têm o problema da acne, não chega nem a ter cólica, né? Tem um ciclo regular. E vão para a farmácia e já compram o seu anticoncepcional. Isso sim não é aceitável, né? De início, né, a gente prefere que a pessoa passe com o dermatologista, veja as opções, né, que seriam possíveis, né? Caso sejam tentadas as opções e o problema for só acne, então o primeiro passo é procurar um dermatologista. Se mesmo assim não for suficiente, daí a gente pode pensar, investigar, né, o porquê. Mas passar assim logo de cara só por causa da pele, acho que não tem tanta necessidade, né? Então, como vocês perceberam, existem 1000 maneiras. Hoje os métodos são muito eficazes, bem mais do que antes, acredito eu. Mas cada caso é um caso, precisa ser analisado o problema e para que vai ser tomado, se é somente como um método anticoncepcional ou se existe um tratamento por trás junto com esse método, né? E para isso, só fazendo uma consulta, né, doutora? E verificando caso a caso. Mas vocês tendo dúvidas, a doutora é a nossa convidada aqui no quadro Eu Me Cuido e Você. Ela vai participar com a gente ainda por várias vezes, né, com todo esse processo que a Tainá vai fazer, o acompanhamento. Estamos aqui na torcida, né, Tainá? Que não vão voltar as espinhas, vai dar tudo certo. Mas vocês podem enviar também as suas perguntas para as minhas redes sociais, pelo meu WhatsApp que está na tela. E no próximo encontro, no nosso próximo bate-papo, nós vamos procurar responder as dúvidas também dos nossos telespectadores, né? Com certeza. Então é isso, doutora, muito obrigada. Tainá, vamos agendar a sua consulta, vamos para o próximo passo. Vamos sim. Seguir em frente, sabe por quê? Eu me cuido, e você? Eu também. Eu me cuido, nova geração. Tem muito mais a semana que vem. Espero vocês no programa inédito, toda segunda-feira, às 8 horas. Tenham todos uma ótima semana. Dá-me energia.